Oi, gente, boa tarde, né? Todo mundo merece brincar, ser feliz. Deus nos deu livre-arbítrio, a gente faz o que a gente quer. Então, neste momento, Deus me coloca na presença dele para falar um pouquinho dele, para mim mesmo e para cada um de nós, né? Eu gosto muito dessa passagem aqui, por isso que eu peguei essa passagem, que é Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos. E o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos enviei a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebe o Espírito Santo. Aquele a quem perdoa os pecados, e lhes são perdoados, e aquele quem os restiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crereis. Então, gente, olha, Jesus apareceu para os discípulos dele, para os 12, e desejou que a paz estivesse com cada um deles, né? Mostrou-lhes as mãos que foram cravadas, e os discípulos se alegraram de ver Jesus. E os discípulos se alegraram muito por estar vendo, né, Jesus de novo. Que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, e os discípulos dele, ele voltou de novo, apareceu para os discípulos. E outra vez Jesus disse para os discípulos: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como Deus nos enviou para o mundo, que é o nosso Pai Celestial, ele estava dizendo para os discípulos que eu também vos envio, né? Assim como o Pai me enviou para pregar a palavra, para falar da existência, da sabedoria divina, das coisas belas que existem no céu, e do que nós devemos fazer para ser salvos, do que nós temos que resistir, e para termos fé e crermos, porque existe um lugar maravilhoso, um paraíso, onde possamos estar um dia. Então, assim como o Pai enviou a ele para ensinar as pessoas essas coisas, ele estava enviando os 12 apóstolos, que naquela época eram os 12, mas hoje em dia existem muitas pessoas que dizem a verdade, que ensinam a verdade. Muita gente não acredita, né? Muita gente pensa que às vezes é só filosofia, ou às vezes é interesse de outros interesses, mas na verdade o importante é que a gente pode aprender com essas pessoas, com esses pastores, porque são enviados de Deus, porque até uma jumenta Deus usou para falar quando não tinha
Gente, não tinha um servo do Senhor para pregar o evangelho, uma jumenta abriu a boca, né? Então Deus usa o que Ele quer. Então a gente tem que aprender, a gente não pode deixar de buscar a Deus por causa que a gente tem preconceito sobre esta ou aquela igreja, ou esta ou aquela pessoa. Então Tomé, chamado Dídimo, duvidou. Ele falou, eu só acredito se eu ver, se eu palpar a mão dele, se eu ver realmente que é ele. Se eu não pôr o dedo nele, se eu não palpar o lugar, eu não vou acreditar não. E ver, eu quero ver o lugar dos cravos e não puser a minha mão sobre o lado. De maneira nenhuma eu creio. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Novamente Deus chega de novo, depois que Tomé não acredita, que estão os 8 e fala de novo, a paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, nem mais crente. Tomé disse, Jesus não estava no momento, mas como ele tem o Espírito Santo de Deus, ele sabia que Tomé tinha dito isso. Então Jesus já chegou e falou com ele, coloca a mão que você vai ver, né, que eu sou eu. Depois disse Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente, que nós temos que crer, assim, porque quem crê será salvo, né? E quem não crê na palavra de Deus, está escrito, eu tenho que estudar mais, uma hora eu posso mostrar para vocês onde que está escrito, mas quem não crê já é condenado, né? A gente tem que crer, porque é a verdade. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Por que me viste, Tomé? Você creu? Antes de me ver, você não acreditou, mas depois eu te mostrei, né? Para palpar a minha mão, o lado. Agora você acreditou? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós que estamos aqui neste mundo, neste momento agora. Nós não vimos a hora que aconteceu com Jesus, mas bem-aventurados que creem que Jesus realmente morreu por nós. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor dos Exércitos. Neste momento, vamos buscar a face de Deus, pelo menos um segundo, para que Deus possa estar abrindo a mente das pessoas. Vamos orar para que Deus derrame porção dobrada do teu Espírito sobre cada um de nós. E que o Espírito Santo não fuja de nós. Jesus disse que todo aquele que nele, tudo que pedir meu Pai em meu nome eu farei. Então vamos pedir ao Senhor em nome de Jesus, que Ele possa estar abrindo mentes, salvando corações, curando os enfermos, libertando pessoas inocentes das prisões e fazendo tudo conforme para as pessoas um dia poderem estar no céu, ainda que elas possam sofrer aqui, possam pagar pelos seus pecados aqui mesmo, às vezes presos, às vezes sofrendo. Muitas vezes a prisão da gente é espiritual, às vezes você não está na cadeia, mas você está preso a um sofrimento, a uma tristeza, a alguma derrota. Que Deus nos liberte de tudo isto,
Que Deus venha curar-nos e libertar-nos e salvar-nos, né? E que o Senhor possa estar perdoando cada um e dando sabedoria para as pessoas que não têm sabedoria, muitas pessoas cegas. Meu Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Abra a nossa mente a mim mesma. Às vezes eu sou cega, você é cego. Somos cegos na presença de Deus. Às vezes fazemos coisas que não agradam a Deus. Às vezes nós até pensamos que estamos agradando. Ou às vezes nós sabemos, nós ficamos um pouco assim, meio termo, né? Às vezes eu estou agradando, às vezes não. Mas Deus não quer ninguém meio termo, não. Ele quer que a gente seja o quente ou morra, não quer dizer ou você seja ou você não seja. Então ore para mim, meus irmãos, para Deus me dê sabedoria, que abra minha mente para que eu possa entender mais de Deus. E eu também vou orar por vocês. Eu sou fraca, falha, muito falha, mas eu também vou orar, porque eu creio em Deus, apesar de todas as fraquezas. Amém? Sim, eterno Deus, bendito Pai que habita nas alturas, neste momento eu buscando a Tua bênção e a Tua proteção. Que o Senhor possa estar presente em nossa vida a cada momento, nos livrando de todo o mal e da